Olá, o texto da nossa meditação de hoje é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 8 a 10. Diz assim: Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Uma grande verdade é que nenhum de nós gostamos de passar por sofrimento. Sofrimento é algo muito ruim, nos deixa angustiados, né? Às vezes sentimos até dores físicas, né? Existem sofrimentos que nos levam de fato à dor, e tem uma dor que ainda é mais profunda do que a dor física, que é a dor da alma, né? Só quem já passou por um grande sofrimento sabe como é isso. Aqui o apóstolo vai falar sobre aqueles irmãos da igreja de Corinto, né? E como nós vimos aqui, essa é a segunda carta. Paulo já havia escrito outras cartas. Nós temos registrado aqui nas escrituras a primeira e a segunda carta, mas ainda alguns estudiosos afirmam que houve ainda mais duas cartas, né? Então, muito provavelmente, Paulo está se referindo à primeira carta aqui está registrada na escritura, né? Então, nessa primeira carta, em alguns momentos o apóstolo Paulo foi duro com aqueles irmãos. Paulo falou verdades dolorosas, coisas que eram difíceis de ouvir. Por exemplo, aqueles irmãos foram chamados de carnais, de infantis, foram acusados de causar divisões na igreja, de imaturos. Então, o apóstolo Paulo precisou ser duro com aqueles irmãos. E aqui nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala, né, que ele já tinha contristado aqueles irmãos com uma carta, né, provavelmente se referindo a essa primeira carta. Paulo já havia deixado eles tristes com essa carta, né, e ele diz que eles foram entristecidos por breve tempo, mas Paulo diz assim, que ele não se arrepende de ter entristecido aqueles irmãos. Era uma tristeza necessária. Era necessário que aqueles irmãos passassem por esse momento, para que eles entendessem e amadurecessem, né? E como ele diz, agora me alegro não porque vocês foram contristados, mas porque foram contristados para arrependimento. E essa aqui talvez seja a chave do entendimento aqui. O Paulo se alegrou com aqueles irmãos pelo sofrimento deles, não é porque Paulo tinha prazer no sofrimento daqueles irmãos. Paulo não era masoquista, né? Paulo não era um sádico que se alegrava com o sofrimento alheio, mas porque ele entendia que era necessário que aqueles irmãos passassem pelo sofrimento para que eles se arrependessem dos seus pecados, para que eles pudessem amadurecer na fé. E isso é muito importante. Muitos de nós temos fugido do sofrimento, e é por isso que muitos de nós somos infantis ainda. Nós não conseguimos criar uma casca, né, como a gente diz, né, criar um escudo forte, né, ter um couro reforçado para enfrentar as adversidades da vida. É por isso que muitas pessoas hoje acabam se entregando, né, muito facilmente a qualquer adversidade da vida. Qualquer mínimo sofrimento já é motivo das pessoas, né, até pensarem em tirar a própria vida. Eu não estou aqui querendo minimizar o sofrimento das pessoas, aliás, cada um sabe, né, o seu sofrimento, mas uma realidade é que as pessoas hoje, elas estão muito mais frágeis, né, porque nós vivemos numa cultura de entretenimento, numa cultura do prazer, o tempo inteiro. Então as pessoas estão sempre fugindo do sofrimento, da dor. E algo que exemplifica muito isso é uma animação, né, feita para crianças, mas que certamente os adultos vão se beneficiar muito daquilo.
é uma animação chamada Divertidamente. E nessa animação, uma criança, né, ela passa para a fase da adolescência e ela tem que mudar de cidade junto com seus pais. E então a animação vai demonstrar todo o sentimento que ela passa e essa mudança da infância para a adolescência, como os sentimentos, né, funcionam na mente dessa criança. E a animação se baseia nisso, ela vai mostrando as emoções dentro da mente da criança. Então você tem a raiva, a alegria, a tristeza, né? Então durante toda a animação nós vamos vendo o que se passa na mente daquela criança se tornando agora adolescente, tendo que enfrentar uma escola nova, uma cidade nova, ou seja, as mudanças comuns da vida, coisas que podem acontecer a qualquer um de nós. E se você observar em toda a animação, eles fazem de tudo, né? As emoções na mente da criança fazem de tudo para que a tristeza não toque em nada, porque tudo que ela toca entristece, né? Então tem essa dinâmica na animação. E aí eles passam praticamente a animação inteira evitando que a tristeza toque nas emoções dela, nas suas lembranças, até que finalmente, né? Aqui é um pouco de spoiler, né? Mas eu preciso falar. Então, até que finalmente ela tem que tocar em uma das suas lembranças. E aí as outras emoções entendem isso, a alegria, a raiva, eles percebem que para que aquela menina pudesse chegar ao equilíbrio emocional, ela também precisava experimentar a tristeza. Tinha que deixar a tristeza tocar, né, algumas situações da sua vida, para que pudesse haver um equilíbrio emocional. Enquanto que durante toda a animação, a alegria quer tomar conta, sempre ela está à frente, todo mundo apoia isso, mas chega um momento que é inevitável e que a tristeza tem que entrar em ação. E depois que a tristeza toca, né, algumas das suas emoções, ela chega ao equilíbrio emocional, enfim, o restante você vê na animação. Mas eu achei muito interessante porque certamente os autores eles entendiam a necessidade da tristeza em alguns momentos da vida, de experimentarmos a tristeza para que a gente possa amadurecer, né? Então nós precisamos disso, e Paulo sabia disso quando escreveu essa carta. É por isso que ele diz, né, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, né? Pois para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então, o arrependimento é necessário, e para que a gente se arrependa, a gente tem que passar pela dor. Infelizmente, essa é a realidade da vida, né? Para nós amadurecermos, né, nós precisamos passar por momentos de dores, de tristeza. Então, às vezes a tristeza é necessária. Mas que tipo de tristeza? Aqui o apóstolo Paulo fala de tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. Ele diz que a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Ou seja, irmãos, a tristeza segundo Deus aqui que o apóstolo fala é aquela tristeza que é produzida pela operação do Espírito Santo no coração, através da palavra de Deus. É quando nós somos feridos pela palavra de Deus. E Deus, então, através da sua palavra, nos traz verdades que, de fato, nos ferem, nos machucam. Porém, o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos conforta e nos leva ao arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, nos leva à morte. Ou seja, a tristeza que é fruto do nosso pecado sem arrependimento, a tristeza que é fruto apenas de remorso, essa tristeza produz morte, porque ela não pode nos salvar, ela não pode nos levar ao verdadeiro arrependimento e nos levar a Cristo. Então, eu quero convidar você nessa manhã a experimentar essa tristeza, uma tristeza necessária, a tristeza segundo Deus. Experimente ela e você vai experimentar o verdadeiro arrependimento. E você vai experimentar uma mudança transformadora na sua vida. Não fuja mais da tristeza, não fuja mais dos momentos que te levam à dor. Encare as suas dificuldades, encare aquilo que te traz dor, mas não com suas próprias forças,
mas lançando diante de Deus toda a sua dor, toda a sua ansiedade, todo o seu medo, e você vai experimentar, né, a ferida da espada de Deus, né, que é a sua palavra. Porém, esse mesmo Deus nos consola, nos leva ao arrependimento e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar o seu dia e que você possa refletir sobre essas palavras. Um grande abraço e Deus te abençoe.